Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Me chamo Pablo Ricardo e você está aqui no meu canal e falo sobre geopolítica. No vídeo de hoje, nesse vídeo de agora, para ser mais preciso, vamos falar sobre a situação que para a Ucrânia vai se complicar bastante, que é agora zero ajuda americana. O que é que vai acontecer? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o front, o que é que está acontecendo no front. Tá? Teve bombardeio em Odessa. A situação se complicou para os russos em Pokrovsk, lutas fortes e avanço russo lá em Kursk. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e muito mais agora. Vamos começar logo na sequência, na ordem que eu trouxe aqui, que é primeiro essa questão de Trump. Né? Trump, evidentemente, você deve estar sabendo, se não, seja bem-vindo. Trump já informou que não vai mais ajudar, vai cancelar a ajuda militar, né, para a Ucrânia. E segundo os informes que vão chegando, tá? Para você ter uma ideia, não é só uma ajuda futura, do tipo, qualquer tipo de ajuda que ocorrer a partir de agora não vai ser realizada. Pelo que deu a entender, vai bem mais além. Então, por exemplo, em navio prestes a chegar em algum ponto, provavelmente Grécia, né? Tem um trecho, Alexandrópolis, se eu não me engano, o porto de Alexandrópolis é um dos pontos de escoação militar americano para os ucranianos. De lá segue por trem até chegar na Polônia, enfim. Segundo os informes, até essa ajuda que está a caminho de navio é um resquício, né, do governo Biden ainda. Essa ajuda já não viria mais. Ajuda que está até na Polônia de equipamentos também não. E evidentemente a pior parte, digamos assim, não sei até que ponto os Patriots ucranianos estão, como é a quantidade que eles têm nesse momento, mas sem o Patriot americano vai ficar muito difícil para os ucranianos se defenderem cidades, as principais cidades, principalmente a própria Kiev em si, que recebe fortes ataques diariamente dos russos usando drones, às vezes mísseis, né? Normalmente o Patriot entra em ação quando míssil balístico ou mísseis desse tipo entram em ação, mas enfim. Para os jornais, essa informação da não ajuda, tá? Vem da Reuters, vem do The Economist, vem da CBS, Fox News. Começou com uma e depois se espalhou para várias outras. O governo ucraniano já se pronunciou, né? O Partido Servo do Povo, que é do deputado Alexander Merezenko, já andou se preocupando com isso, né? Ele comentando o seguinte: olha, parar a ajuda agora significa ajudar Putin. À primeira vista, isso parece muito ruim. Parece que Trump está nos pressionando a capitular, no caso, a aceitar as exigências da Rússia. O principal é que isso é um golpe psicológico, um golpe político para a Ucrânia. Não ajuda o nosso espírito, disse Merzeko. Tem até um outro deputado, estava tentando procurar aqui de onde era, mas eu não encontrei ainda. Eu só vi a notícia rapidamente. Estão pensando também em caçar o mandato de Zelensky, tá? A oposição está tentando buscar até esse nível. Medo da retaliação de Trump ser ainda maior, porque dentro da Ucrânia está ficando cada vez mais claro que Trump não é contra exatamente a Ucrânia, mas contra Zelensky. Tá ficando muito claro isso, tá? Aí tá vendo aqui, ó, o correspondente da revista The Economist, Ollie Carroll, escreveu lá no X, né, citando fontes ucranianas, autoridades ucranianas e tudo mais, disseram que até agora o estrangulamento militar de Trump tem sido limitado à cobertura da mídia. Isso é cedo, mas não houve nenhuma mudança no compartilhamento de inteligência. Então essa parte de inteligência não mudou ainda, tá? Teve boatos da internet, da SpaceX, do caso do Starlink, para ser mais preciso, de Elon Musk, mas não ocorreu isso, né, dias atrás. Então essa parte ainda de inteligência, de troca de informações que acontecem diariamente, mais de uma vez no dia, né, acesso a dados de radares, dados de satélites, isso permanece pelo menos por enquanto, né?
Mas aí vai ficando cada vez mais preocupante a situação para os ucranianos. Mais informações do fronte, tá? Já no fronte, o que está acontecendo? Vamos primeiro para Odessa, como eu noticiei, depois nós vamos para os outros casos, tá? O que tem ocorrido nas últimas horas? Forte ataque, principalmente de drones russos em Odessa. Lembrando que essa não é a primeira vez que Odessa recebe forte ataque nos últimos dias russo. Chegou ao ponto de, em alguns momentos do dia, faltar energia, tá? Em vários momentos do dia faltou energia. Teve um desses ataques que terminou atingindo a área civil. Primeiro, eu fico sempre preocupado. Será que é realmente civil? Eu já trouxe outros vídeos de áreas que pareciam ser civil, que na realidade não era, mas dessa vez sim. Foi uma área civil, né? Um ataque grande que foi causado. Então, sim, foi uma área de fato civil, pelo menos aparentemente, que foi atacada. Aqui um dos alvos, né? Terminou muitas vezes um desvio e termina atingindo. Então, muitos ataques à noite, tá? Não foi relatado exatamente a quantidade. E até durante o dia também esse ataque nessa região de Odessa ocorreu, tá? Então, foram várias horas de ataque, pelo menos 16 horas atrás já tinha informe ocorrendo ataques aqui na cidade de Odessa. Em Kherson, os bombardeios permanecem, continuam muitos bombardeios em Kherson, tá? No setor mais ao norte também continuam os ataques. E aí vamos para outros setores, como Zaporizhia recebeu muito ataque. Esse setor dá a entender que é um setor em que os russos vão avançar. Por quê? Devido à quantidade forte de ataques. Ou estão atacando posições. Essa posição próxima a Uliaipol pode significar realmente logística. Mas esses outros pontos é aquele tipo de ataque que nós chamamos de amolecimento do fronte. Tá? São munições, são soldados que ficam na retaguarda, que eles terminam então sofrendo consequências mais severas. Blindados, estacionados, né? Tem ocorrido então essa situação. Vamos falar agora sobre o caso Pokrovski. O que é que está acontecendo em Pokrovski, tá? Olha só. Deixa eu abrir aqui no mapa, no local. Como o próprio, até o sistema de mapa russo, ele coloca o seguinte, ó, esclarecimento da linha de frente. O que quer dizer isso? É na tradução, mas quer dizer que houve um recuo russo de posições. Então, neste momento, tá? Essa cor aqui, ó, esse tom, tá vendo aqui? Essa coloração que tá aqui nesse setor, é presença russa fixa. E essa outra cor aqui, mais clara, é onde está ocorrendo o confronto. E aqui, no caso, depois é a presença ucraniana. O que tem ocorrido? Se você lembrar, dias atrás, quando olhávamos esse mapa, os russos estavam mais avançados. Então, o que está acontecendo? Muito conflito, assim como eu já vinha comentando, vem os ucranianos vêm forçando a barra aqui, nessa parte aqui, junto ao rio Soloma, tá? Nesse setor aqui de Piscane, continuam fazendo força, além de fazer força neste sentido aqui, tá? Nesse caso, eles aumentaram, intensificaram o fronte, numa formação tripla de avanço aqui, tá? A partir daqui, os Penifka, nesse setor aqui, entre os Penifka e o Dakni, e na própria Dakni, os ucranianos estão forçando o recuo russo, principalmente com o uso excessivo de drones. Os informes que vêm chegando é que é chuva de drones, chuva atrás de chuva de drones. E aí os russos estão tendo que recuar. Em compensação, os russos também estão lançando muitos drones. Isso fez com que os ucranianos colocassem na retaguarda aquelas grades. Eu já trouxe um outro vídeo aqui, né? Essa semana, fim de semana, eu trouxe sobre isso, sobre as grades que os russos, melhor dizendo, os ucranianos estão utilizando nas suas trincheiras, tá? Então, o fato é que aqui eu já trouxe informes dos possíveis motivos, dos mais diversos. Dentre os motivos está foco. Os ucranianos resolveram focar, basicamente, tentaram em Kursk, começou a dar errado,
Então começaram a gastar energia em Pokrovsk e em gastar energia em Toretsky, que são os dois locais hoje em que os russos estão com dificuldade, tá? Nesse mapa aqui, ele está mostrando um pouco diferente. O que é que está acontecendo? Você pega mapas como Deep State, enfim, outros, você vai ver buracos aqui. Mas o que é que de fato está ocorrendo? Tá? É como se tivéssemos pequenos bolsões, que aqui é o Azov, né? Quem está aqui é o Azov, basicamente, liderando. Azov está entrando aqui, ó, tentando entrar perto da mina. Aqui é a mina, tá? Então eles estão tentando forçar aqui pela mina. E no sentido, são entre uma mina e outra. E a outra mina, então, que tá aqui, a mina, a noroeste, dos informes que eu vi que tá a noroeste da mina, realmente é aqui, ó, desse setor. Então, os ucranianos estão fazendo pequenos grupos de assalto, tentando vir aqui para o meio, avançam aqui em pequenos grupos de assalto, tá? Então, quase toda a cidade de Toretsky, apesar de estar sob domínio russo, está sofrendo assaltos. E o que significa aqui? Basicamente é que os russos aqui foram pegos de surpresa. Não tem soldados suficientes aqui, tá? E, enfim, e aí isso tem dificultado bastante para os russos que ficam aqui de controlar esses pequenos assaltos por parte dos ucranianos, né, principalmente com o grupo Azov, grupo de assalto Azov, que tá aqui trabalhando fortemente. Bom, em compensação, lá em cima, lá lá em Kursk, deixa eu tirar mais o zoom aqui e subir. Pablo, como é que tá a situação nos outros setores? Nenhuma mudança relativa, importante ou relevante, tá? Só para deixar claro. Um pequeno avanço aqui, outro ali, mas nada de diferente de fato está ocorrendo. Já, o que está acontecendo? Tem que sair minimizando aos poucos, agora foi. O que está acontecendo aqui em Kursk, né? Mais uma vez, os informes que vão chegando é que os russos vêm avançando lento e gradativo aqui nesse setor de Pogrebsk, tá? O Deep State está até divulgando bem tardiamente esse avanço russo. Dá até entender quando o pessoal vê alguns informes que os russos voltaram a avançar, mas não. Informações que eu dei sexta-feira, pessoal. Quinta-feira, sexta-feira, sobre o avanço em Pogrebsk, em Orlovka, Novaya Sorokina. Todo esse setor que eu falei semana passada, o Deep State só está divulgando agora, de ontem para hoje. Tá? Então, não é que os russos fizeram novo avanço, é porque o Deep State está trazendo a notícia muito atrasada, tá? Só para deixar bem claro. Aqui não teve mudanças significativas, basicamente nesse setor aqui, ó, em quase todo esse, não todo, mas nesses setores de avanço russo aqui, ó, basicamente é presença de paraquedistas, tá? Então quem tem feito um trabalho de avançar mais significativamente tem sido paraquedistas. Do lado ucraniano, eles dizem que os russos estão avançando, mas com muitas baixas. Eles avançam sem pena, como se não houvesse amanhã, então conseguem avançar. Segundo os ucranianos, esse é o motivo, tá? Estão trocando o soldado por terra, segundo os ucranianos. Já nos relatórios russos, dizem que eles tiveram algumas baixas dias atrás, porém foi compensado com nova mudança. Houve mudanças de tática, tá? Uma das mudanças de tática foi exatamente essa, de colocar os paraquedistas nesse setor aqui para avançar, pra liderar. Tá? Não é que só tem o grupo de paraquedistas aqui, mas quem está fazendo o trabalho de assalto primeiro, né, avançando, como se fosse uma versão americana Delta Force, quase isso. Eu acho que, evidentemente, Delta Force tem um outro foco, enfim, o contexto e a construção da Delta Force americana é diferente do que eu estou falando, mas é para você entender que trata-se da elite, de grupos de elite russo que estão fazendo o avanço, fazem o avanço, descansam. Como são poucos soldados que fazem esse tipo de trabalho especial e específico, então
cessa, há um rodízio, tá? E aí quem nesse momento está aqui nas posições são os soldados menos experimentados em questões de assalto, que estão posicionados aqui, e aí em breve tem uma nova rotação, um novo ataque dessas equipes especializadas da Marinha. Então tem sido esse o caminho que os russos têm adotado. Então é que falta especialista, porque não é que falta exatamente, tem pouco especialista, falta por conta do fronte ser gigante, tá? Já do lado de cá, quem está fazendo a defesa é o grupo de marinha, tá? São mergulhadores que também são especialistas em assalto. Foram eles que, por exemplo, repeliram tanto o ataque aqui acima. Lógico que teve o principal processo que repeliu em Berdim os ucranianos de avançarem, né, nos blindados, no final do ano passado, foi o uso de obuseiros muito forte que os russos utilizaram. Muito, muito mesmo, tá? Até o Coxan 170mm, que é o norte-coreano, foi usado bastante aqui. Ele, inclusive, passou no teste que acreditava que o Coxan, nessa versão 170mm, num grande volume, estilo pegada russa, já que os russos têm essa doutrina de saturar muito, e funcionou, tá? Então tá aí a situação de posição. Os russos, até sexta-feira, provavelmente vão fazer um novo assalto, tá? E avançar mais um pouco e assim continuar o rodízio, tá? Em termos de área, deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui, basicamente, que ocorreu nas últimas horas. Tem todo um barulho que eu não vou entrar, prefiro gravar vídeos depois à parte, sobre o que é que os europeus estão pensando desse conflito, né? Dessa questão todinha agora de Trump não liberar mais dinheiro nem armamento, tem todo esse barulho. Eu prefiro deixar para o vídeo não ficar muito gigante, né? Sobre isso, eu prefiro deixar depois vídeos sobre isso. Sobre o ataque específico, foram ao todo 65 drones abatidos pelos ucranianos. Eles dessa vez não trouxeram, mas normalmente tem sido meio a meio, 60% a 40%, ou seja, os ucranianos têm abatido entre 50% e 60% do que é enviado pelos russos. Então, se abateram 65, provavelmente os russos enviaram um pouco mais de 100 drones, ou seja, cerca de 40 drones espalhados por aí, atingiram os alvos, né? O que ocorreu mais? Teve parte do complexo S-300 e S-400 pegou fogo na rodovia perto de Saki, aqui na Crimeia. Se pegou fogo é porque houve ataque, os russos não deram detalhes. Provavelmente por isso os russos estão fazendo ataques preventivos tanto em Kherson como em Odessa. Não é só para destruir algo, mas é para destruir alvos que estão atacando a Crimeia, como esse caso aqui dos sistemas S-300 que explodiram, tá? Sistemas de radar S-300 e S-400, tá? Então, por isso que eles estão tentando agir antes que a coisa complique mais ainda. Teve incêndio também na região de Rostov, que foi drone ucraniano aqui nesse setor da divisa, tá? do Donbass e de Rostov. Teve incêndio também, depósito de petróleo em Shortkovo, tá? Lançamento de drone ucraniano também nessa região de Rostov, tá? Teve esses ataques, teve mais distantes, mas provavelmente foi o caso que eu trouxe, já noticiei ontem, que provavelmente foi sabotagem, tá? Não foi exatamente drone. Basicamente é isso que ocorreu nas últimas horas no fronte Rússia e Ucrânia. Se tiver alguma novidade, alguma análise, inclusive se você quiser deixar até sugestão, olha, Pablo, analisa o fronte e tal setor, mesmo que, evidentemente, eu sei que não tem um avanço, mas fazer uma análise do possível caminho russo, como os russos chegaram até ali e como os russos podem avançar naquele setor. Então pode trazer sua sugestão e, na medida do possível, eu posso estar trazendo um vídeo ainda hoje sobre esse tema. Então deixa seu comentário de sugestão sobre o front. Beleza? Valeu, grande abraço.